No vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar a média móvel exponencial como um verdadeiro raio-x na hora de fazer as suas operações no mercado Forex. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e me acompanha nesse vídeo de hoje. Aqui em cima nos indicadores média exponencial, vai carregar aqui uma média pequenininha, você vai clicar duas vezes nela ou aqui em cima e vai alterar para 80 no período dela. Aqui você já consegue perceber um pouquinho que ela está mais desenhada no gráfico aqui, então isso vai te auxiliar bastante na hora de fazer suas primeiras operações. Mas antes de mostrar detalhadamente como é um gatilho bacana e como você pode ganhar dinheiro utilizando isso, eu peço novamente que você deixe seu like e se inscreve no canal. 70% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas no canal. Dá essa força aí. Aqui no gráfico de M15 a gente consegue ter um pouquinho de detalhes sobre como eu quero que vocês prestem atenção na hora de fazer as suas operações. No vídeo de hoje eu mostrei... No vídeo de hoje não, no vídeo de ontem, né? E no dia anteontem, em ambos eu mostrei a mesma coisa para vocês. Aparecem detalhes sutis e tal, mas hoje eu vou mostrar uma estratégia como você pode utilizar tudo que você aprendeu até agora de uma maneira um pouco mais fácil do que eu utilizo, outras pessoas utilizam, mas que ainda assim gera um bom lucro para você. Primeiro de tudo, a gente está aqui no gráfico do EURUSD, mas vamos continuar aqui nele por enquanto. Eu vou te incentivar aqui a pegar... Onde que tá? Tá aqui embaixo, ó. Aqui onde tem o pincelzinho, vocês vão encontrar o retângulo, tá? Eu coloquei aqui no meu atalho. Vocês conseguem utilizar ele para quê? Antes de mais nada, eu quero que vocês marquem no gráfico de vocês pontos dessa maneira aqui, ó. Vocês conseguem perceber que aqui o mercado está mais consolidado, tá bem travado o preço? Dá para você deixar ele bem enxugado, o mais enxugado possível, nesses fundos principais, onde tem mais toque. Vamos utilizar o Point of Fix de novo, que já ficou uma marca aqui do canal, né? Aqui a gente tem, vou mostrar para vocês, ó. A gente tem um toque, tem dois toques, tem três toques, 4, 5, independente, né? Aqui aconteceu um rompimento, o preço retornou, voltou lá no toque de cima. Assim como a gente tem toques abaixo, a gente também tem regiões acima desse valor. Eu não coloco esses pequenos rompimentos porque não é o que a gente quer no momento, ok? A gente precisa sempre ter uma garantia que o preço buscou um novo movimento para a gente poder trabalhar dentro dessa estratégia. Então vamos primeiro focar em entender as consolidações dos gráficos para depois a gente caçar as operações. Vamos achar uma outra consolidação aqui, ó. O preço segurou, segurou, segurou. Vamos ver outra consolidação, ó. Segurou, segurou. Vamos caçar todas as consolidações que a gente conseguir aqui por cima. Aqui tá bem feinho. Aqui segurou, segurou. Vamos ver aqui para frente. A gente já vai para a estratégia. Vamos continuar. É interessante vocês fazerem isso, galera. Até para quem já tem mais... Oh, caramba, não é isso aqui. Até para quem já tem mais experiência no gráfico. O que eu recomendo muito, cara, é que vocês não tenham o ego inflado na hora quando se trata de mercado financeiro. Quando a gente deixa o ego invadir a gente de uma maneira na qual eu já sou muito bom para isso não funciona mais para mim, eu sou muito bom e não sei o que lá, é o momento no qual vocês começam a perder a humildade nas operações e é quando vocês começam a fechar os olhos para situações mais claras, situações mais simples das coisas. Assim como a gente para de enxergar muitas coisas simples do cotidiano que são bonitas, a gente para da mesma forma de enxergar essas coisas no mercado Forex. Então é muito importante você ter essa humildade em saber começar de novo em algumas coisas, para você ter essa perspectiva de onde você pode estar errando e onde você pode acabar melhorando para poder melhorar. Melhorando para melhorar é complicado. Para você acabar lapidando ainda mais o seu operacional e voltar a alguma coisa que você pode ter deixado para trás, que funcionava muito bem e hoje não funciona mais. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje a gente está vivendo uma bomba de informações devido ao SMC, o ICT, a estratégia do ICT, né, o Smart Money no geral. E com isso a gente passa a acreditar que coisas mais simples não funcionam mais. Que coisas mais leves não tem serventia alguma mais pra gente. Eu vou olhar um pouquinho mais aqui. Bom, acredito que eu tenha feito a maioria assim, das consolidações mais óbvias do gráfico. Robert, por que essa média de 80 períodos?
Vocês podem colocar médias mais curtas, a 60, ou maiores, fazer a 100, por exemplo. Só que, na minha opinião, não tem necessidade, tá bom? Eu coloquei a 80, porque quando eu comecei no mercado Forex, eu utilizava 80 e mais duas médias móveis. Só que essas duas médias móveis são para uma outra estratégia de um outro momento. Hoje, particularmente, eu quero que vocês prestem atenção na média de 80 períodos com rompimento de consolidação. São apenas dois fatores importantes que vocês têm que estarem bem ligados. É muito importante vocês olharem pelo menos por um segundo aqui no gráfico diário, quando você está com dificuldade de entender um pouco como que está a tendência dos últimos dias. Não vou ficar falando muito de porque coisas passadas, pipipi, popopó. Gente, é óbvio que quando a gente está mais próximo do preço, a média vai ficar muito mais limpa, e é óbvio que quando o preço já passou por um tempo, é fácil analisar. Mas é interessante a gente ver de uma maneira mais simplista primeiro, para depois a gente pegar uns exemplos mais da vida real, digamos assim. Antes de mais nada, vou dar exemplos entre aspas de livro, e depois a gente vai procurar algumas oportunidades ali no gráfico real. No 4 horas, a gente viu o quê? No primeiro quadrante que eu marquei, é esse daqui. O que está acontecendo? É bom que vocês prestem atenção nisso. A gente, no próprio 4 horas, tem essa região aqui de acumulação. Vocês estão vendo? O que eu quero que vocês entendam? Eu vou mostrar primeiro no 4 horas, depois a gente vai destrinchar em tempos menores. A gente tem o quê? A gente tem um quadrante após um rompimento a favor da média móvel. O que é essa média móvel? A média móvel é o preço ponderado, né? É a média de preço, digamos assim, que uma coca está sendo vendida a R$100 e aqui abaixo ela está vendendo a R$20. Então esse valor aqui, nesse preço aqui, é a média de mercado. É a média que alguém está vendendo. Não está muito caro, em alguns lugares são mais caros, outros lugares são mais baratos. E o meio desse preço, entendeu? É a média móvel. Bem simples, o nome da média já se simplifica, mas é legal a gente entender um pouquinho mais a fundo. Então a média de 80 períodos, ela vai medir os últimos 80 candles, tá? Candle é essa porcariazinha aqui, né? Essas 80 coisinhas aqui para trás, e ele vai pegar com base nisso tudo a média de preço. Quanto que é mais ou menos o preço justo? Se você fosse pegar, por exemplo, num mercado de ações, que você quer investir no mercado de ações, como que você trabalharia dessa forma? Antes de passar a estratégia, mercado de ações, a ação está bem valorizada, então ela está inflada comparado à média do preço, entendeu? Então, quando ela chegasse na média móvel, ela volta a ficar um preço médio, um preço tranquilo. Então, é um bom momento, digamos, entre aspas, para você comprar. Tirando os fatores, né, de economia do papel e etc. Voltando aqui, por exemplo, então. A gente tem o quadrante. O primeiro quadrante aqui seria esse aqui. Esse quadrante já está a favor da tendência de alta. Então, a gente tem aqui, o preço rompeu acima, já está acima da média móvel. Então, mostra que o preço está super valorizado em relação à média desse valor, tá bom? Então, a média do EURUSD seria por aqui, então ele já está super inflado. Ele volta aqui para a região, faz esse quadrante, que é o quê? Uma lateralização, consolida o preço e ele rompe. Quando ele rompe aqui, gente, a gente tem uma ideia de que o preço está numa tendência de alta, rompeu uma consolidação. O que são as consolidações, Robert? Para ter uma consolidação no mercado financeiro, a gente precisa entender o quê? Eu, Robert, tenho um capital baixo, comparado a um banco, por exemplo. O banco, eu tenho um capital assim. O valor médio que é liberado, entre aspas, assim, né, que tem a oferta e a demanda para poder fazer uma ordem de preço, é desse tamanho, digamos assim, tá bom? Eu coloquei muito grande até meu capital, mas vamos levar um pouco em consideração. O banco, galera, ele tem muito mais capital do que tem a oferta para poder vender. Então, se ele quer comprar e tem muito mais oferta, ele vai ter que se contentar em ficar comprando de pouquinho em pouquinho, de grão em grão aqui, entendeu? Ele vai pegar sempre que liberar aqui, ele vai comprando o máximo que está dando. Porque ele quer que o preço suba e ele quer proteger a média do preço que ele quer comprar. Então, quando a gente vê consolidações, eles têm duas opções, essas consolidações. Ou o preço está se acumulando normalmente, beleza, gente? Ou se ele está se acumulando por um movimento de alta,
Ou o preço consolida numa região de topo, para quê? Para uma distribuição de preço, entende? Então o preço, o banco, da mesma forma que ele quer comprar, ele tem que vender. Então tem que ter alguém querendo comprar para ele poder vender. Você tem que ter alguém querendo comprar o teu Fuscão preto para alguém, né? Você tem que ter alguém querendo comprar um Fusca preto para você poder vender o Fusca velho que tá na tua garagem, que você ainda não conseguiu reformar, porque você fica deixando para semana que vem. Então, assim como tem a acumulação, tem a distribuição. Eu fico repetindo e repetindo, é bom que encaixa na cabeça de vocês aí. A gente tem a consolidação, rompeu a consolidação, o preço já está acima da média móvel. O preço estando acima da média móvel, eu sei que o preço está numa tendência de alta. Muito bom, eu vi você responder da tua casa. Então o preço continuou no movimento de alta. Robert, mas quando faz essas acumulações no meio do gráfico aqui, o que significa? Assim como tem as consolidações abaixo, existem as consolidações um pouco acima. Enquanto ele não for um topo, ele não é uma distribuição. A menos que aqui se convertesse para virar uma distribuição, ele continua sendo uma acumulação. Assim como nesse exemplo, houve a distribuição aqui e mais abaixo houve um pouco mais da distribuição, até que ele chegou num preço justo, no qual ele liquidou toda a ordem que estava aplicada. Então vamos lá pela 19ª vez aqui. A gente então tem a acumulação acima da média móvel, preço em tendência de alta, rompeu, fez o reteste, o famoso pullback, o throwback, você entendeu? Aqui é uma boa oportunidade de compra. Isso que eu quero que vocês entendam. Deu para pegar agora? Isso é uma boa oportunidade de compra. É uma boa oportunidade de trabalhar a favor do preço. Olha que legal, cara. Tá muito claro aqui, sim. Se você puxar... Robert, então para que eu preciso da média móvel? Bom, gente, a média móvel vai te auxiliar a ter um gatilho um pouquinho mais... Como eu posso explicar? Ele dá aquele temperinho no final do prato. Quando o prato ficou todo bonito assim, você coloca um raminho de alguma planta em cima do prato. Para dar aquele enfeite não, mas aquele tchan. Para ficar muito mais bonito. Aquele toque especial. Aquele sazonzinho na pipoca, entendeu? O mais simples aqui já foi repassado. Vamos voltar lá para o primeiro quadrante que eu marquei. Esse aqui de trás, obviamente, está melhor do que o que eu marquei. O preço rompeu. Ó, outra coisa que é interessante vocês prestarem atenção. Rompimento, gente, não é... Sabe aqueles casais que ficam terminando e voltando, terminando e voltando? Isso não é um rompimento. Rompimento, de fato, é quando cada um vai para o seu canto. Acabou, entendeu? No mercado Forex tem que ser da mesma maneira. Se o candle ficar rompendo de uma maneira xoxa e capenga, você vai tomar violinada, que a gente chama. Então ele tem que romper de uma maneira bem firme, tá bom? Vamos procurar aqui um exemplo para vocês entenderem. Isso aqui é um rompimento firme, tá vendo? Rompeu de fato. Aqui não é muito um rompimento firme, só que olha, ele veio firme. Acumulou um pouquinho, trabalhou o preço, aí aqui sim ele rompeu firme, olha. Fez uma rejeição. Nossa, esse aqui tá bem legal. Quanto tempo aqui que a gente já tá? Ele tem um rompimento bem legal. Ó, a gente tem a acumulação, acumulou o preço, fez uma rejeição. O que é isso daqui? O preço estava tentando descer. Só que a rejeição foi tamanha que ficou tudo isso aqui de pavio. E depois ele ainda tentou um pouquinho mais, aí sim confirmou. Falou, nossa, isso aqui eu não vou voltar mais para essa situação, né? Não vou voltar mais pra essa mulher louca aí. Ou pra esse cara psicopata aí. Independente. Corta esse editor. Então a gente tem aqui essa consolidação com essa rejeição fortíssima aqui, esse fora aqui que o nosso amigo nerd levou. Tem toda essa impulsão aqui pra cima. Uma demonstração muito legal de rompimento. E o que aconteceu? Quando o preço voltou pro valor médio, olha aqui, é uma boa oportunidade de compra, cara. Entendeu? Aqui você pode fazer uma operação, porque algo simples, gente. Só que se você tirar isso daqui, você vai começar a negociar um pouco mais, falar, aqui é legal de comprar, aqui é legal de vender. Então você tendo uma ideia de um valor médio, um valor mais justo para você comprar, você vai ter uma noção muito melhor para você poder estar trabalhando dentro disso. Ok? Você pode colocar aqui, pelo menos no mínimo, 2 para 1, tá? O que eu recomendo?
Fez um 2 para 1, show de bola. Quero ficar mais nesse trade, Robert. Você consegue liquidar a sua posição colocando parcial na hora de sair, utilizando a Pepperstone aqui no TradingView, entendeu? Se você operar por MetaTraders, caramba, aí é chato pra caramba pra poder ficar fazendo média, entendeu? A gente já, pô, gente, MetaTrader é coisa dos anos 90, entendeu? Coisa de 2005, ali, 2010. Quem opera a mesa proprietária, show de bola, cara. Não dá pra operar pelo MetaTrader, pelo TradingView, só pelo MetaTrader, tudo bem. Mas quem consegue ali tá operando pela sua conta por enquanto, gente, foca em pegar uma plataforma aqui no TradingView, porque olha que legal. Olha que legal, você consegue colocar a sua operação aqui dentro, você pode mudar o valor do risco que você quer, por exemplo, 50 dólares. Ele já vai automaticamente traçar aqui para você, então facilita bastante na hora de tomar as suas decisões, fazer as suas operações. Você consegue ter a ideia do alvo que você quer, ó. Quero colocar o trade até aqui em cima, o trade até aqui embaixo. Então, na hora de fechar a sua posição, depois de você ter aberto, ele ainda vai colocar para você se você quer fechar completo ou parcial. Você quer deixar mais do que 2 para 1, você fecha 70% da tua operação, deixa 30% ou deixa menos ainda, 20% trabalhando e já está protegido dessa ordem. Você consegue zerar o risco, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais fácil do que estar trabalhando dentro de um MetaTrader, no qual você tem que ficar, abrir a posição parcelada já, pensando em deixar mais. Nossa, gente, é chato, é base mesmo. Então aqui a gente tem um exemplo bem prático de como vocês podem fazer a operação. Jogando aqui para frente, aqui não deu um gatilho de entrada. Acabei marcando, mas não deu nada para poder operar. Aqui até deu uma entrada aqui antes, olha que legal. A gente tem uma acumulação aqui, vocês conseguem notar, ó. A gente tem uma acumulação aqui, estão vendo? Ó, um candle, 2 candles, voltou, fechou aqui e depois rompeu com força, ó. Rompeu 1, 2, 3 candles de alta, legal, show, tá bom? Não, só não pega quando fechar um pavio enorme ali saindo do candle, aí já não é tão legal. Aqui a gente tem 1, 2, 3 candles, 2, 3 candles e depois ele volta aqui de novo. Você consegue fazer uma ordem. Deu 1 para 1 a sua posição, cara, já zero risco, entendeu? Ó, deixa aqui embaixo coisa. Coloca aqui um 2 para 1. Essa aqui não vai ter batido o teu alvo. Cadê o 2 para 1? Pá. Tem um 2 para 1. Essa aqui não bateu o teu alvo, mas o que que acontece? Você fica meio de olho, cara. Aqui, ó, bateu 1 para 1, certo? Você já tira o risco da operação, deixa rodando ali até dar o teu 2 para 1. Entendeu? Tranquilo, cara. Voltou aqui, estopou, legal, cara. Você não perdeu nada na operação, entendeu? Você ganhou a experiência, como se aplica. Olha aqui, a gente tem essa acumulação aqui. Assim que rompeu a região de baixo, não fez nenhum reteste. Fez um reteste aqui, só que ele já estava acima da média móvel. Então não é uma operação bacana para eu poder comprar. Entende? É de uma maneira bem tranquilinha. M15, na verdade, é o melhor time frame possível para você trabalhar, que daí você vai conseguir ter muito mais toques, ó. Rompeu a região. Ixi Maria, aqui deu coisa pra caramba. Ó, aqui. Rompeu essa acumulação acima, rompeu abaixo, aí já descarta também, cara. Trabalha só o que for simples. Feliz no simples, entende? Acumulação. Rompeu, fez o reteste, stop um pouquinho abaixo, joga 2 para 1. Mais pra cima aqui a gente tem outra acumulação, cara. Rompeu. Não fez na média móvel, mas daí vocês podem ver a maneira que fica mais legal pra vocês. Isso aqui eu acho show de bola, cara. Mostra ainda mais que tá com força de compra, entende? Então já tá trabalhando uma tendência de alta bem consolidada. O preço rompeu acima do último topo aqui, ó. Tá vendo esses pavizinhos? Rompeu acima dos últimos topos. Fez o reteste no canal. Cara, legal, bora, velho, ganhar dinheiro. Fez o rompimento acima, acumulou de novo aqui. O preço fez o reteste, tocou bem com má vontade, tocou aqui de novo. Aqui dá 1 para 1, com certeza, tá? Zerou o teu risco. Aqui na região de baixo, a gente tem todo esse canal aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ó, buscou a região de baixo, buscou a região de cima, trabalhou esse canal.
rompeu abaixo, rompeu preguiçoso. Esse aqui eu não pegaria muito, não. Pegaria nesse toque aqui, cara. Esse toque aqui foi show. Por quê? Rompeu de fato, trabalhou um pouco, cansou e depois pimba, entendeu? Depois continuou a desvalorização. Deixa eu deixar no tamanho que tava aqui, eu cancelei sem querer. O que a gente tem mais? Eu só tô em um ativo, né? Vamos em outro ativo? Nasdaq, que a galera é louca por Nasdaq. Deixa eu apagar meus desenhos. Vamos lá. No gráfico de hoje, teve alguma coisa? Vamos ver. Não, esse aqui de ontem virou para hoje aqui. O que a gente tem aqui? Aqui teria dado um stop, gente. Ó, acumulou, rompeu. Bem preguiçoso esse rompimento, estão vendo? Deixa eu dar um zoom, né? Bem melhor do que fazer o bagulho afastado. Ó, a gente tem o canal. Rompeu de uma maneira feia. Lembra que eu falei? Quem termina de um jeito ruim não dá certo, cara. Mas em contrapartida, você consegue trabalhar na reversa, ó. Rompeu acima. Lembra do vídeo de ontem? Nova York rompeu. Não, é Londres, rompeu. Nova York fez a reversa aqui, ó. Pá, pá. Consegue surfar até o final do dia aqui. É muito massa esse tipo de operacional, cara. Eu gosto bastante. Eu tô operando outras coisas porque eu gosto. Eu sou viciado em estudar, galera. Você me coloca ali para estudar um pouco de matemática e tal, eu não curto, mas, porra, coisa que... coisa dessa maneira assim eu fico vidrado, cara. Eu gosto muito, muito, muito. Mas esse operacional aqui é um operacional bem básico, bem suave, que você consegue tirar uma grana. Rompeu feio aqui, então... aconteceu... Lembra que eu falei pra vocês? Rompimento feio vai ser um trade feio. Rompeu bonito aqui, estão vendo? Rompeu massa. Foi da hora esse rompimento. Pá, fez o reteste. Tá na região acima da média móvel. Isso, a consolidação tá acima ou tá abaixo. Quando tá muito próximo, assim, dá até pra gente negociar um pouco com a gente mesmo. Mas tem essa consolidação aqui abaixo. Tem uma consolidação acima. Aqui é um trade bem massa, cara. Foi bem legal, ó. Fez o reteste. Trabalhou, pi. Não sei quanto que deu aqui acima, gente. Vamos olhar. Vou considerar esse de baixo aqui. Stopzinho abaixo. Trade 2 para 1. Aqui buscou. Beleza? Entendido? Nasdaq a gente olhou. Shao USD. O S30, desculpa. O S30 é a mesma coisa. Olha essa consolidação aqui, ó. Fundo, fundo, fundo. Topo, 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 topo. Rompeu. Rompeu com força. Voltou, fez reteste. Ai, não quis pegar. Voltou de novo. Pega, seu sem vergonha. Aí foi. Tá? Mais cedo aqui não teve uma operação vendedora. Teve até um... Esse rompimento aqui foi feio pra moleste, ó. Paviozão chato. Paia. Não vale a pena. Robert, mas deu uma derretida. A vida não é só de morango, né, mano? Consolidação. Aqui não buscou, cara. Não buscou, mas olha que bonito, né? Foi bem próximo. GBP-USD, último par aqui. Consolidação. O preço rompeu feio. Não dá para levar em consideração. Aqui fez um outro consolidado bem michuruca. Também não dá para levar em conta, cara. Paia. Esse aqui foi uma derretida bonita, mas não fez parte, cara. Acontece. Aqui pra frente a gente tem o que? Nossa, aqui tem um legal, ó. Ó, consolidou. Rompeu legal. Não ficou cheio de pavio, ó. Rompeu, rompeu. Cansou um pouquinho. Fez o reteste na média e foi. Show, né? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto, galera. Nozes.